Acabamos de descer do nosso carro de aplicativo mais chique de todos. É, chiquezão. E Rapaz! viemos na Chinatown. Já dá pra ver aqui, ó, pelos balãozinhos e pelas letras em chinês. Vamos dar uma olhadinha na Chinatown? Ó, essa é a rua principal da Chinatown. Eu esperava que fosse ser peatonal, pra ser sincero, mas não é. E é bem cheia. Por onde que vamos? Vamos por aí, só pegar daqui. Ó, se a gente for naquela direção é o Buda de Ouro, o templo do Buda de Ouro. Eu acho que a gente pode ir pra lá e depois voltar por outra, talvez. Ei, será que a gente vai ver um AliExpress ao vivo aqui? O que você acha? Eu já tô me sentindo no AliExpress faz tempo. Ah, mas aqui tem que ser mais. Esse templo aqui é um templo budista dedicado à deusa Kuan Yin, que é considerada a deusa da misericórdia, e perto dele tem 2 hospitais. Então é tipo o que a gente costuma ver no Ocidente, da Santa Casa da Misericórdia e tal. É, hospital de caridade, né? Que atende os mais carentes. São aqui dos lados. Do lado é esse lado e do outro lado é esse e outro. Deixa os calçados aqui e torce pra ninguém levar. É isso. Aqui reza certo. Tem frutas que falam se deixar doações. Aqui são as doações. O pessoal acende incensos. Aqui, ó, tem umas tochas para acender. E aí colocam ali, na areia. Saindo daquele templo budista ali, atravessando a rua tem outro muito maior, que é o do Templo do Buda de Ouro. Eu não sei o nome oficial. E a gente vai ali dar uma olhada quanto é que custa a entrada para saber se vale a pena entrar ou não. Olha, aqui é ele do lado de fora. Esse é o templo do que tem o Buda deitado. Não, esse é o templo que tem o Buda de Ouro. Ah, esse é o templo que tem o Buda de ouro. É. E muitos outros Budas. É uma exibição. É tipo um museu-templo. E aí a entrada só pro Buda de Ouro é 100 baht. E o Buda de Ouro mais as exibições, 200 baht. Vamos pensar ainda se a gente vai entrar algum outro dia. Mas por hoje, a gente fica só aqui do lado de fora mesmo. E vamos seguir a caminhada pela Chinatown. Olha, talvez aqui seja a abertura oficial do bairro da Chinatown. Ó. Fica numa encruzilhada assim, numa rotunda. Aí aqui tem uma explicação, ó. Tem uns painéis ali explicando. Deixa eu ver se tem saída. Não tem saída, então... Ah, como sempre pediram pra Rebeca tirar uma fotinha ali, tá certo. E pra lá é o bairro Talat Noi, que é o bairro mais antigo da cidade de Bangkok. É um bairro chinês que já existe antes mesmo da cidade ser formada. Então, é uma das regiões mais antigas da cidade. A gente vai passear por ali. Nós estamos passeando aqui pelo bairro Talat Noi, que é um dos bairros mais antigos da cidade de Bangkok. Ele remonta à fundação de Bangkok, lá por 1700 e pouco, porque os chineses moravam perto do bairro onde o imperador, né, os
o rei colocou a residência real. Aí ele falou, não, os chineses aqui não. Aí tirou os chineses e mandou para essa região aqui, de Chinatown e Taladinoy. Então é por isso que é um dos mais antigos e com a raiz muito forte chinesa. Aqui tem os escritos em chinês e em Thai. Porque fica no bairro chinês, né? Acho que é um templo. Aqui é o rei e a rainha. É mais um templo aqui. Os monges. Aproveitando aqui que a gente tá caminhando por essas ruas do bairro chinês com tantas lojas fechadas, explicar um pouquinho do que a gente já conhece da Tailândia. Ela é um reinado, né, amor? Uma monarquia constitucional. Uma monarquia constitucional. Eles ainda têm rei. Um dos motivos da gente estar vendo tantas lojas assim fechadas é um feriado estabelecido porque o rei anterior faleceu em 2016. Ele governou por 70 anos. Eita, por 70 anos. De 70 anos. E morreu. Só que ele era um rei muito reverenciado. E as pessoas o estimam ainda. Então, concretizaram esse dia como um feriado. E algumas coisas estão fechadas. E depois dele assumiu o filho dele, que oficialmente ele vive aqui, né, amor? Mas ele tem uma casa na Alemanha e ele passa muito tempo do ano por lá, pelo que pesquisamos. Não vive por aqui, ou seja... Bom, eu entendi que tem saída quando eu olhei no mapa. Começando a achar que não tem saída, não. É um mercado. Deixa eu ver. Chegamos num caminho sem saída. Tem? Então não é sem saída, afinal. Acho que a gente leva as coisas muito ao pé da letra, né, amor? Quando a gente fala, vamos nos perder pelas ruas do bairro chinês e tal. A gente decide se perder de verdade. Onde é que a gente se mete, velho? Quer uma sopinha? Toninhas queria uma coisinha? Olha o gatinho do lado da banana. Podemos seguir reto. Ou se perder por aqui. Ó, um dia desse que a gente tava passeando, a gente comentou que Recife tem uns fios muito bagunçados e a gente lembra até de Recife aqui. Mas aqui ganha, tá? Aqui ganha. Meu amigo. Aqui tá mais bagunçado os fios do que no Brasil. Quem conhece Recife e também o resto do Brasil, vai. Vocês não acham não que aqui tá ganhando, não? É porque eu também nunca andei pelas ruas de São Paulo, Rio, pra saber se tem muito fio assim. Mas, rapaz, aqui não tem conserto, não. Aqui só fazendo de novo. Rebeca tá me levando num café que ela marcou no mapa, que ela disse que é bem avaliado e tal, aqui no bairro chinês. Olha um monte de motor. São carros velhos aqui. Tem muito carro velho. Poxa, tem mesmo. Quem quiser negociar para consertar carro aqui e moto, ó, dá certinho. Ei, um espaço grande assim é raridade, viu? Olha aquela água. Aquela água de reversa osmose ultravioleta. É um charmezinho, é uma mistura de ferro velho com
Bonitos os cafés que tem aqui, ó. Ali em cima tem um dragão. Ei, é charmoso mesmo. Foi aqui que tu marcou pra gente conhecer? Esse aqui? Não? Tá. Bem legal, a gente tá numa área mesmo cheia de coisas charmosas. Vamos ver esse cafezinho que tu marcou pra gente? Vamos. Olha, isso daí que eles fazem na árvore, que isso é uma cultura, né? De amarrar fita nas árvores. Tem aqui, tem ali, tem outras árvores. Dá pra perceber muito. É uma forma de saudação e reverência aos espíritos, à natureza. É um pouco controverso, no meu ver, você colocar lixo e limitar o crescimento de uma árvore desse jeito, mas é cultural e nós estamos aqui para julgar a cultura, estamos para conhecer. Tem muito ferro velho mesmo, viu? Olha o carrinho, olha. Eita, esse carro aí tá acabado, viu? Tá acabado. Eu acho que é aqui o café. Hã? Café que é. Pera aí, a gente passou por um ali de madeirinha, com um dragão em cima. É aqui dentro. É esse nome aí que tu queria? O 32 bar? 32 bar? É. É sério? Ah, então vamos ver. Não é possível, gente. Não é possível, velho. Tinha um lugarzinho melhor pra me trazer, não? Mas é que é diferente. Qual foi? Coisa dos anos 90. Cuidado com a cabeça. É aqui, Uma geladeira velha. E aí é um ferro velho. É. Ah, Aqui tá assim. aí a pessoa pede um chocolate. Pede um chocolate quente e um café. Ah, não, amor, eu acho que eu prefiro o outro. Mas aqui tem mais turista, realmente. Que prefere o outro? Isso é meu estilo. Estilo. Onde é que eu sento? Não senta. Aqui na bicicleta? Pode ser. Hum. É. Esse Buda é do McDonald's? Parece. Tu vai querer aqui alguma coisa? Ah, eu queria um café, mas agora eu tô com fome. Acho melhor não voltar aqui depois. E é baixinho, ó, a pessoa poder passar aqui, ó. É bem baixinho. Sei lá, com o nome do tampa de bueiro. Tampa de bueiro, bonita. Bonito, né? É. É. Não mentiu, é bonito mesmo. O que Mas se é faz, peculiar. como eu sempre acho massa, que tem que se fazer nesses bairros, é sair por aí e explorar como eles vivem, como os locais estão fazendo as coisas. Aí você encontra esses cafés. Esse, por um acaso, eu estava procurando e encontrei uma boa avaliação. Eu estava procurando cafés e encontrei esse estiloso, uma boa avaliação. É peculiar. Mas agora, como está na hora do almoço, a gente vai procurar um almoço. Vamos nessa. Ah, tem muitos restaurantes que fecham às segundas. É, também tem isso. Hoje é uma segunda-feira e é um dia que os restaurantes escolhem para fechar. Aqui mais um tempo. Cheiro de biscoito. Deve ser aqui, ó. Legal, hein? Acho que é uma cafeteria. Aqui é mesmo um ferro velho, hein? Aqui, tá? Tem cheiro de motor queimado aqui, de óleo queimado. Aqui, meu amigo, tem peça. Se você tá precisando de uma peça aí pro seu carro, ou sua moto, ou sua bicicleta, é aqui, viu? Seu trator. Mais templos, tem muitos templos. Eu acho que em Bangkok deve ser o lugar que mais tem templos budistas por metro quadrado, né? Deve ser.
Só um comentário que eu acho que é muito válido. A Chinatown não é assim, gente. Com certeza, com certeza. Nem a Conde da Boa Vista e a Rua Direita e a Rua das Calçadas é assim. São ruas de Recife. Pra quem não conhece. Quando fica no feriado, tá? Porque lá é super movimentado também, mas nem lá fica desse jeito, o que dirá aqui? Numa das cidades mais populosas? Não, 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 não. Depois a gente tem que voltar aqui, amor, pra mostrar o movimento real. Verdade, porque tá muito tranquilo. Ali onde a gente estava era o bairro chinês. Aí tem muitas coisas, muitos estabelecimentos estão fechados, né? Por causa do feriado. Mas aqui na Chinatown, no centro, tá tudo aberto. As lojinhas estão abertas. Tem loja de tudo. Loja chinesa. Mais loja chinesa E tudo mais. e muita gente. เวลานี้เก็บไปหมดแล้วนะก้างเหรอ Encontramos até uma padaria. E os prédios, se você olhar, é bem bonito também, né? Já não devemos mais a visita novamente ao bairro chinês quando tivesse movimento, porque acho que lá era só serviços mesmo, tá? Então, aqui tá super movimentado como se não fosse feriado. E dizem que à noite fica mais ainda.